Fala pessoal, chegamos à nossa última aula e ela tem gosto de reta final de campeonato. Hoje o assunto vai ser sobre renda variável. É nosso último tema aqui para a gente conseguir matar a prova. E na prova, esse tema vale duas questões. Parece pouco, mas é o que te separa da nossa medalha. Começa respondendo aí. Você já imaginou ser dono de uma parte de uma grande empresa? Tipo dono de um pedacinho do banco onde seus pais têm conta? Ou até mesmo da empresa de energia da sua cidade? Pois é, hoje você vai descobrir que tudo isso é possível. É muito mais simples do que parece. Na aula passada, entendemos que investir era emprestar. E hoje a gente muda um pouco o raciocínio. Quando olhamos para a renda variável, investir significa que nós viramos sócio das empresas. Mas como assim? As grandes empresas são divididas em milhões de pedacinhos. E cada pedacinho a gente chama de ação. Quando você compra uma ação na bolsa de valores, você compra um pedacinho daquela empresa. E você passa a ser sócio dela. Mas o sócio ganha o quê? Nesse caso, o sócio ganha uma parte do lucro. Quando a empresa lucra e distribui esse lucro entre os sócios, cada um recebe um pedacinho do valor que comprou. Então, esse pagamento tem um nome bonito que a gente dá, que é dividendos. Então, pensa assim, você e 3 amigos seus montaram uma barraca de limonada. No final do dia, sobraram R$ 40. Cada um leva R$ 10 e esses R$ 10 que sobraram são dividendos de vocês. Vocês, por exemplo, podem dividir entre os 3. E agora, por que se chama renda variável? Porque aqui nada é garantido. Comparado com a renda fixa, que lá a gente tem o FGC, Fundo Garantidor de Crédito em algumas situações e etc., a regra do jogo lá atrás é combinada quando a gente olha para a renda fixa. Mas aqui, nas ações, a renda variável depende do desempenho da empresa. A empresa está indo bem? A empresa está indo mal? Não sei, depende. Se a empresa começar a ir mal, o valor da ação vai começar a cair. Se a empresa começar a ir bem, o valor da ação começa a subir. Então, aqui o risco acaba sendo muito mais alto e você acaba não tendo uma previsão de quanto vai lucrar dentro do dinheiro que você colocou. E onde que a gente compra e vende essas ações? A gente compra e vende essas ações na Bolsa de Valores, que é um ambiente que reúne de forma organizada e segura todo mundo que quer comprar e vender esses títulos. Antigamente era um salão com um monte de gente gritando e no telefone, etc. E hoje basicamente é tudo eletrônico, tudo pelo computador ou até mesmo pelo celular. Demora segundos para você conseguir comprar uma ação de um banco. E aqui uma história rapidinha, que a prova do LTF adora cobrar contexto. A primeira bolsa que existiu no Brasil foi a BVRJ, que é uma bolsa de valores lá no Rio de Janeiro, que ela foi criada em 1851 e que brilhou por mais de um século. Ao longo do tempo, existiram várias bolsas no Brasil, e hoje a gente tem uma única grande bolsa, que é a B3, a Bolsa do Brasil com sede em São Paulo. E a B3, ela veio de uma fusão de gigantes. A gente tinha a Bovespa, que era a principal bolsa que a gente tinha no Brasil. A gente tinha uma outra bolsa, que era uma bolsa de mercadorias e negócios futuros, que a gente vendia café, milho, boi, etc. E em 2008 a gente uniu essas duas. Depois da união dessas duas, em 2017, a gente fundiu com um grande mercado que existia de títulos de renda fixa, e o resultado dessa salada de frutas foi a B3. Que, por sinal, é uma das organizadoras aqui da nossa prova OLTEF. Como a gente sabe se a bolsa está indo bem ou mal num dia? Milhares de ações, cada uma subindo e caindo, é impossível a gente conseguir, por exemplo, olhar uma por uma. E a solução é a mesma da escola, a gente tem uma média, que é a mesma média que você tem no seu boletim, e é desse formato que a gente consegue olhar os indicadores da bolsa. Você tem notas em várias das matérias e essa média resume o seu desempenho geral. O Ibovespa da B3 é exatamente isso. É uma média calculada com as ações das maiores empresas negociadas na B3. Algumas sobem, algumas caem, mas a média é o conjunto que a gente chama de índice. E esse índice do Ibovespa é o que a gente chama de termômetro de mercado. Então, se o Ibovespa ele sobe, o mercado está aquecido, isso é otimista. Se o Ibovespa está caindo, ele está gripado, está chateado. Acaba que o mercado está descendo, então as ações estão caindo. E quando a gente vê no jornal dizendo que a bolsa subiu ou caiu hoje, basicamente a gente está falando do Ibovespa. E aqui dentro do nosso tema de renda variável, a gente vai ver que renda variável não é só ação. A gente tem vários outros membros dessa família de renda variável. E um deles caiu na prova de 2025. Por exemplo, se a gente quisesse comprar um shopping ou um prédio sozinho, será que a gente conseguiria? Talvez não, né? Muito difícil. A gente precisaria de muito dinheiro para conseguir comprar. Mas a gente tem uma categoria da renda variável que a gente chama de fundo imobiliário. Basicamente, o que é o FII, que é o fundo imobiliário? A gente une várias pessoas que têm interesse em comprar aquele prédio específico e essas pessoas compram cotas desse prédio.
À medida, por exemplo, que o prédio paga aluguel, essas pessoas recebem parte do aluguel. Bem simples assim. Então a gente tem vários tipos de fundo. Tem fundo de papel, fundo de tijolo e etc. E tudo isso você consegue comprar pela B3. Então, pelo computador, eu consigo escolher um shopping, um centro comercial, um condomínio, por exemplo, e comprar ali um fundo imobiliário, uma ação, e receber ali todos os meses com base naquele aluguel. E a gente tem também uma outra categoria dentro da bolsa que é nova, que é o FIAGRO. É um fundo de investimento em cadeias produtivas do agronegócio. É como se fosse o primo do nosso fundo imobiliário, mas voltado para fazenda, armazém e etc., coisas relacionadas ao agro mesmo. E ele é muito importante para a prova, porque como ele é um conceito novo, ele costuma cair geralmente na prova. E quem administra esse tipo de fundo imobiliário, de FIAGRO, são sempre conjuntos de especialistas. Não é uma única pessoa que decide comprar um prédio, ou uma única pessoa que decide comprar uma fazenda e vai lá e começa a administrar e juntar dinheiro das pessoas. São empresas que fazem isso. A gente tem o ETF. O ETF é um fundo de índice. O caderno do LTF ele tem uma analogia bem legal para o ETF, que é como se fossem as figurinhas da Copa. O ETF é como se a gente comprasse uma página inteira de figurinhas e a gente, ao invés de caçar figurinha por figurinha, a gente já comprasse a página montada. Ele é um fundo que copia literalmente o índice, então ele é negociado na bolsa como se fosse uma ação. Uma única compra você leva uma cesta diversificada de vários ativos, shoppings e etc. Então é como se você comprasse literalmente uma página com todas as figurinhas já lá e todos os jogadores. Então basicamente esse é o ETF. A gente tem também um tipo de ação bem legal, que é o BDR, que é basicamente se você quisesse investir em ações de empresas que não estão aqui no Brasil, mas que estão nos Estados Unidos, por exemplo, sem você sair do Brasil. Você pode ou investir diretamente lá na Bolsa dos Estados Unidos, ou você pode investir aqui no Brasil através das BDRs. Basicamente, elas são um recibo com relação às empresas que existem lá fora. Então, basicamente, se eu quisesse comprar ações, por exemplo, da Tesla, que é uma empresa de carros, eu poderia comprar aqui no Brasil, sem estar lá nos Estados Unidos, e investir diretamente na Bolsa Brasileira. E as BDRs, elas permitem isso, então eu posso comprar várias ações de várias empresas que não existem aqui no Brasil, que estão lá fora, e elas replicam o valor das mesmas ações. Muito bem, agora que você conhece a maioria dos termos com relação à renda variável, a gente vai falar sobre um conceito chave da renda variável, que é volatilidade. A volatilidade é o quanto o preço sobe e desce ao longo do tempo. Então, por exemplo, imagina uma loja que a mesma caneta custa R$2 num dia e R$20 poucos dias depois. Preço maluco, né? Isso é uma alta volatilidade. Então, os preços mudando de forma muito rápida, a gente chama de volatilidade. E as ações são assim, os preços oscilam todos os dias. Pode ser que elas oscilem 10, 20, 30%, dependendo do que está acontecendo ali com as empresas. Isso é a primeira regra que a gente precisa ter quando a gente olha para a renda variável. A renda variável ela é indicada quando você vai investir nela quando você não precisa do dinheiro no curto prazo. Porque se você pegar um dinheiro que você precisa usar amanhã e investir numa empresa, e essa empresa, por exemplo, falir de um dia para o outro, você vai literalmente perder o seu dinheiro. E o que é importante a gente ter atenção quando a gente olha para a volatilidade? É justamente a diversificação. O conjunto de empresas que a gente coloca, por exemplo, na carteira, que a gente investe, a gente diversificando, a gente não coloca todos os nossos ovos na mesma cesta. Porque se a gente colocar todos os ovos na mesma cesta e a cesta cair, a gente perde tudo. Então, no mundo dos investimentos, o conjunto de investimentos que você tem, a gente chama isso de carteira. É como se fosse uma carteira mesmo. Uma boa carteira é a mistura de um pouco de renda fixa, um pouco de renda variável, setores diferentes, para justamente a gente estar diminuindo um pouco do risco. Então, por exemplo, se eu tenho 100% da minha carteira em renda variável e as empresas que eu tenho ali, do nada, elas falem, eu vou perder 100% do meu dinheiro. Se eu tenho 10% em renda variável e porcentagens diferentes em renda fixa e fundos imobiliários, etc., pode ser que uma empresa que vá falir não vai fazer tanta diferença na minha carteira, porque o todo ali está bem diversificado. E um aviso muito importante que o LTF sempre cobra a gente. Apostas, loterias e bets não são investimentos definitivamente. Investir é você colocar o seu dinheiro para trabalhar com as regras e riscos conhecidos. Então, se você investe numa empresa, dificilmente ela vai falir de um dia para o outro. Mas agora, se você aposta esse dinheiro, aí é totalmente diferente. Você tem um risco muito maior com zero chance de retorno. Então, toma cuidado, não cai nessa e olha porque isso costuma cair na prova. Muito bem, então você acabou de passar por todos os conhecimentos que a gente tem de renda variável e a gente vai deixar alguns exercícios aqui para você fazer, justamente para a gente fixar esse conhecimento.
Vamos lá? Questão 19 da prova, sobre Fiagro. Exatamente. Elisa quer investir no agronegócio por especialistas. Então, resposta A, Fiagro. Questão 20 da prova, volatilidade. Exatamente. Resposta C, volatilidade. Muito bem, e antes de terminar, eu quero deixar um último recado. Primeiro, parabéns por você ter chegado até aqui. No dia da prova, lembre-se que a preparação de vocês começou muito antes de vocês sentarem na cadeira, de vocês responderem as questões. Todo o tempo dedicado durante essas aulas fez a diferença. Durante a prova, mantenha calma. Se parecer difícil, pula para a próxima questão, respira, não se desespera e faça com que esse momento seja um momento proveitoso. Muitas vezes, administrar bem o tempo vale tanto quanto saber todo o conteúdo. Então, leia cada enunciado com atenção, evitem a pressa e confiem no conhecimento que adquiriram ao longo do tempo. A gente vai deixar para vocês aqui os cadernos da Olitef também para vocês acessarem e também as alternativas para vocês revisarem e fazerem o gabarito. Independentemente do resultado, participar de uma Olimpíada já demonstra coragem, dedicação e uma vontade muito grande em aprender. Isso por si só já é motivo de orgulho. E agora é a hora de dar o seu melhor. Então te desejo uma excelente prova, uma boa sorte e espero que em breve a gente possa comemorar a sua conquista na medalha da Olitef. Até mais!